Só um minutinho, só deixa eu... Pode iniciar ali. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutor. Nome completo do senhor, qual que é? Antônio Carlos Bonsato, meritíssimo. Tá. Senhor Antônio Carlos, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por sessão de julgamento, tá certo? Certo. E faremos aqui seu interrogatório. O atual endereço do senhor, qual que é? É o mesmo, Rua México, 202, Jardim América, Paranaguá, Paraná. Tá ok. A sua profissão, Antônio, qual que é? Eu sou aposentado, mas continuo trabalhando. Sou estivador, carrego e descarrego o navio. Tá, em média, a sua remuneração, qual que é? Hoje está em torno de R$ 5.500, R$ 6.000 por mês. Tá, o senhor chegou a frequentar a escola? Tenho o 2º grau completo, meritíssimo. Tá, o senhor está com que idade hoje? Estou com 69, como foi dito, faço 70 em março. Tá ótimo. O senhor é casado? Sou casado, divorciado e casado novamente. Tá, o senhor tem filhos? Tenho um filho com 50 anos que mora em Ponta Grossa, não está sabendo do júri. Desculpe, não está sabendo isso? Não, porque nós não resolvemos não comunicar. Tá. Tenho uma filha de 46 anos que mora em Paranaguá, não veio porque não está bem de saúde. Tá. Tenho minha outra filha que está aí presente, de 43 anos, e tenho minha esposa, que está aí, a minha atual esposa que está aí. Além disso, eu tenho um menino que também não sabe de nada, que está aqui em Curitiba, está fazendo faculdade no Positivo, eu resolvi não informá-lo dessa vez. Tá. Ao todo são 4 filhos, então? São 4 filhos. Todos maiores? Todos maiores agora. Tá. Algum deles depende do senhor? O mais novo sim, o de 21 sim, porque eu que pago a faculdade, eu voltei a trabalhar para isso. Tá ótimo. Problema de saúde o senhor tem, Antônio Carlos? Tenho, mas é corriqueiro, não dá para reclamar de nada. Tenho problema de gota, muito acentuada demais, e tomo remédio para o coração daí. Tá ótimo. Afora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Teve outros sim. Tá, ao todo foram quantos? Que eu me recordo, 4. Tá, e qual que foi o desfecho desses processos? O senhor foi condenado, absolvido? Tem um que foi acusação de fogo, que nós recorremos, o tribunal não quis julgar, eu estou isento de qualquer culpa. Tem um que eu não fui pronunciado, e tem outro que está lá em Paranaguá, que tem não andou ainda, porque tem 4, 5 mandantes também. Tá, entendi, mas veja, então, o senhor mencionou um incêndio, mas o crime de incêndio ou de homicídio? Sim, crime de incêndio. De incêndio? Sim. Tá, perfeito. E aí o senhor disse que tem mais um de homicídio que o senhor não foi pronunciado? Sim, tá. Foi impronunciado. Foi impronunciado. E tem outro que está lá que até hoje não acharam quem é que mandou matar, quem não mandou. Tá em andamento também de homicídio, sim, é isso? Exatamente. E aí então esse seria o quarto? Seria o 4º processo. Quarto processo, 3 homicídios, 1 por incêndio. Exatamente, tá. Todos ocorridos numa faixa aí de 1 ano e meio, 2 anos. Tá, então condenação o senhor não teve, é isso? Nenhuma. Tá. Fora do estado do Paraná, o senhor teve algum problema com a polícia? Não, nunca tive problema nenhum. Só nessa época aí em Paranaguá, nesse período aí de 99 a 2001. Tá ótimo. Bem, senhor Antônio Carlos, o senhor tem advogado constituído, quero crer essa altura já conversou com seus defensores? Certeza, pessoal. O senhor também tem conhecimento da acusação? Sim. Né? Então, a partir de agora, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer, se quiser pode ficar em silêncio, e isso não vai prejudicá-lo, tá certo? Certamentíssimo. Feito esse esclarecimento, o senhor tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Não, respondo tudo que for possível, meritíssimo. Tá. A denúncia, da maneira como redigida aqui pelo Ministério Público, é um pouco extensa, né? Mas a primeira pergunta que se faz, de maneira resumida, é a seguinte: diz o Ministério Público que em dia e mês que não foram aqui apurados exatamente, mas em 1999, em horário também que não foi determinado, no Sindicato dos Estivadores da cidade de Paranaguá, o senhor Antônio Carlos Bonsato teria se encontrado com Márcio Bauralquides Teixeira, ocasião então que solicitou a Márcio a contratação de Hélio de Oliveira para que matasse a vítima Paulo Yoshiharu Sakamoto, que era conhecido por Paulo japonês. Diz aqui que o senhor Antônio Carlos Bonsato agiu a mando do denunciado Joel Moreira Bonsato, né, vez que o denunciado Joel Moreira Bonsato, conhecido como banqueiro, já que a vítima era conhecido como banqueiro do jogo do bicho na cidade de Paranaguá, estaria então atrapalhando os negócios do acusado aqui, Joel Bonsato, também conhecido como bicheiro naquela cidade, ou seja, de Paranaguá. Diz aqui então que o Márcio, o acusado Márcio, procurou o Hélio, o qual aceitou praticar homicídio pela quantia de R$5.000. E aí segue o Ministério Público dizendo que, novamente, Márcio conversou com o Antônio, o qual concordou com o preço estipulado, mostrando a Márcio onde se localizava então a residência da vítima. Aí diz aqui o Ministério Público, na sequência, que o Márcio arranjou uma pequena casa próxima à residência, né, local onde Hélio passou a morar para vigiar a vítima.
E aí então chegou o dia do fato, no dia 19 do mês de setembro de 1999, por volta das 21 horas, Márcio teria levado Hélio de Oliveira até as proximidades da residência da vítima, localizada na rua General João Silva Rebelo, número 257, bairro Jardim Cominese, lá em Paranaguá, onde então o Hélio se escondeu-se num terreno baldio esperando a chegada da vítima para então matá-la. Né? Então, basicamente, o que diz o Ministério Público é que nesse dia, nesse horário, por volta das 20 horas e 30 minutos, a vítima chegava em sua casa quando então o Hélio, amando do senhor, amando do outro acusado, o Joel, contratado por intermédio aqui do Márcio, teria então efetuado disparos de fogo contra a vítima Paulo Yoshiharu Sakamoto. Né? O que diz aqui, de maneira bem resumida, é que o senhor foi aqui um mandante de um crime de homicídio qualificado. Né? Esses fatos são verdadeiros, são falsos? Não, são todos falsos, Meritíssimo. Tá. O que houve aqui nesse episódio, senhor Antônio Carlos? Eu posso esclarecer rapidamente, Meritíssimo. Primeiro que sala em 99 eu não tinha. Eu era estibador comum no meio de 1.500 homens, 1.600 homens. Eu fui ser diretor do sindicato a partir de 2001. Eu não era diretor do sindicato. Segundo que eu nunca contratei Márcio, nem ninguém, ele sabe disso, e ele sabia que eu não tinha sala. Terceiro que, antes de pegarem o Márcio, Meritíssimo, e é bom que eu traga isso à tona novamente, pegaram um outro rapaz em Paranaguá que tinha problema com droga, Jailson, e da mesma forma, levaram para afogamento, bateram, para ele confessar, ele confessou o crime, o Jailson, o COP apresentou ele na televisão em Paranaguá, como sendo o cara que assassinou o Paulo, o japonês. E, no entanto, como não dava a liga, caíram na realidade que, na época, o Jailson estava detido na praia, lá em Pontal do Paraná, por roubo. Daí pegaram o Márcio e fizeram a mesma coisa. Relata ele, o Márcio, relata em juízo, e isso eu ouvi ele relatando em juízo, de que ele sofreu afogamento, sofreu choque, sofreu tudo, e daí para dizer o meu nome. Por que dizer o meu nome? Para ligar eu a Joel, que Joel era bicheiro. Joel sempre foi bicheiro, Meritíssimo. Eu sou trabalhador braçal. Tem aí nos autos, desde os meus 14 anos eu tenho carteira assinada. Eu estou há 56 anos na faixa trabalhando. Eu carrego e descarrego navio, sacaria, e continuo trabalhando até hoje. Eu sou um pobre coitado. Então não tem nada a ver. Tentaram me envolver aí, simplesmente, e não há novidade nenhuma, Meritíssimo. Raras exceções antes, e eu sei que incomodei a polícia em Paranaguá, porque eu fui membro do Conselho de Segurança e realmente na época, há 30 anos atrás, quem sabe o pessoal aí não tem acompanhado, mas há 30 anos atrás caía lá, era pobre ou era negro, era pau mesmo, e eu interferia. Entendeu? E tem doutor Massaro, que hoje está aqui em Curitiba, é testemunha disso, de eu ligar para ele para tirar a pessoa da delegacia que estavam apanhando. Então envolveram o meu nome por uma questão de sobrenome. Mas eu nunca tive afinidade com o jogo do bicho, aliás, eu professo outra coisa. Eu sou cristão, eu não milito disso. Então longe de mim isso daí. E nesse período, Meritíssimo, eu fui homem, fui cidadão, de 54, quando eu nasci, até 99. De 99 a 2001, eu sou o quê? Eu sou um louco, daí eu mato todo mundo, não matar, contrato, e depois de 2001, sigo minha vida normal. Eu sinto, sinceramente, eu sinto pela morte de todos. Sinto, eu perdi pai, perdi mãe, eu sei como dói, perdi irmão, mas eu vivo há 20 anos e Deus queira que acabe aqui hoje. Eu vivo há mais de 20 anos com essa canga nas minhas costas. Entendeu? Eu criei meus filhos, meus netos, tentando eximir de tudo isso daí, tentando manter minha família unida. Entendeu? Eu, sinceramente, não devo nada. Estou aqui pronto, eu poderia ter fugido, poderia ter me negado a vir, eu nunca me neguei a ir em lugar nenhum, nunca me neguei a ir na delegacia. O delegado, o doutor de Senha, que era o advogado do Joel, que foi promotor público, era advogado do Joel, falou para o Joel na época que não dê mais dinheiro porque estavam extorquindo ele. Então, na verdade, na época a polícia extorquiu o Joel. E Joel, ele sim era homem de posse, eu não. Eu fui confundido com o irmão dele. O irmão dele que foi bicheiro. O irmão dele que trabalhou 40 anos com ele, não eu. Está aí nos autos, está aí a documentação tudinho. Eu tenho vários atestados de gente da faixa portuária, de presidente de câmara, de gente de prefeito, ex-prefeito, falando quem eu sou. E eu nunca saí de Paranaguá. Teve todos esses problemas aí, eu nunca fui hostilizado em Paranaguá, Meritíssimo. Nunca ninguém me disse uma palavra a mais em Paranaguá. Todos me conhecem em Paranaguá, como trabalhador braçal, como bonzato destivo. Então, o que eu tenho a relatar é isso daí, Meritíssimo. Tá. Senhor Antônio Carlos, a gente pode se compreender, né? Vamos
Vamos identificar aqui quem são as pessoas, né? O Joel. Sim, era meu primo. Ele era banqueiro, ele tinha capanga, ele tinha gente com ele na banca, ele tinha fortaleza no bicho. Ele sim, foi 40 anos bicheiro. Eu não. O Joel era primo do senhor. Sim, sim. E aí ele trabalhava com o jogo do bicho. Sim, ele sempre trabalhou nisso, 40 anos trabalhando. Tá, a profissão dele, a ocupação dele era o jogo do bicho. Ele tinha outras funções que fazia, ele tinha empreiteiro, ele tinha construtora, ele tinha motel, tinha um monte de coisa. Agora eu não. Eu nunca tive nada disso. Ok, entendi. O senhor tinha, fora, né, o parentesco, o senhor já disse que tinha, que era primo dele, o senhor tinha algum tipo de relação com ele? Nenhuma, meritíssimo, nenhuma. Se chegar em Paranaguá e perguntar para quem quiser em Paranaguá, todo mundo vai saber que eu nunca fui na banca do bicho. Eu falei com ele 4 vezes. Minha mãe proibia, porque minha mãe era evangélica. Minha mãe não deixava nós se aproximar dele. Entendeu? Eu falei com ele 4 vezes. E uma das vezes que eu falei com ele, ele negou um pedido que eu fiz, que era para ajudar minha mãe, que estava internada, estava em estado já anterior à morte, estava na UTI, no Hospital Paranaguá. Então, e ele não atendeu, porque ele não se dava com nós. Nem ele, nem o irmão dele. Ele não se dão com nós. Nós um de um lado, o outro no outro. Tá. Não existe isso. Vamos em frente. A vítima, o Paulo, o senhor conhecia? Não, nunca ouvi, doutor. Nunca ouvi. Sinto muito pela morte do Paulo. Nunca vi, não sabia onde morava. Nunca militei, nunca vi onde que ele trabalhava. O que eu soube foi depois, meritíssimo. O que eu soube foi depois. Tá. Em relação aqui, que é mencionado aqui na acusação, né? Ele era bicheiro também? Tinha uma o Paulo, sim, é o que eu soube depois, que ele era bicheiro, jogava carteado, não tenho nada contra ele, não tenho nada contra a vida de ninguém. Tá. Cada um faz o que quer da vida. O Paulo explorava alguma outra atividade? Sim, ele jogava baralho, foi dito aí, inclusive o doutor de Senha na época foi pesquisar e viu que ele vivia, porque a banca dava pouco dinheiro para ele, porque o outro estava há 40 anos na cidade, ele não incomodava o outro bicheiro. Não é porque morreu que eu não vá falar em nome dele. Ele não incomodava o outro bicheiro. Ele vivia de carteado, ele jogava jogo do bicho. Nada contra ele, cada um escolhe a vida que quer. Né? Tá. Mas em relação aqui, o Paulo e o seu primo, Joel, eles tinham algum problema? Eles eram que eu saiba não, porque eu não me dava com eles. Eu não me dava com o Joel. E nem com o Paulo. Eu não conhecia. Eu não me dava com o Joel. Eu não sabia quem era amigo do Joel e quem não era. Tá, vamos em frente. O Márcio, que está sendo julgado aqui no dia de hoje também. Quem que é o Márcio? O Márcio era o Márcio na época? O Márcio é trabalhador estivador. Lá na Estiva, entrou em 91, em 93 na Estiva. E a Estiva tem cerca de 2 mil homens. Hoje tem 1.000 e poucos. É um sindicato que trabalha só no navio, carregando e descarregando. Tá. O trabalho do estivador basicamente é carregar e descarregar o navio. Sim, é fazer força bruta, é serviço bruto. Tá. O senhor conhecia o Márcio... Só de trabalho. Eu conheci ele na primeira vez que eu estava, isso já foi em 2000 e final de 2001 para 2002, quando a falecida mãe dele, Dona Zope, veio pedir para mim, que eu era assistente social do sindicato, para arrumar um internamento para ele. Daí nós arrumamos o internamento para ele através do sindicato, ele teve internado por problema de dependência química. Então eu conheci ele através da Dona Zope, mas o Márcio a gente conhece desde lá dessa época. Tá certo. Mas nessa época, 99, você já conhecia ele ou não conhecia? Sim, ele estava lá no sindicato, mas eu nunca mantive contato com... Ok, vamos em frente. Hélio Oliveira, quem que é? Não, também fui conhecer só no julgamento só, doutor. Tá, mas o Hélio nunca vi, nunca sabia quem era, esse que faleceu. Tá, tudo bem, mas o Hélio trabalhava com o senhor também, não, senhor, nunca vi, não. Não trabalhava na Estiva. Não. Nunca trabalhou lá. O senhor disse conhecer ele só no julgamento, é isso? Sim, só no dia do... Tá, afora esse episódio aqui, essa acusação, então o senhor não sabia de quem se tratava? Não, de maneira nenhuma. Até porque diz na outra acusação lá e está tudo... eu li, reli, eu fico lendo minha mente, às vezes já não acompanha muito. Porque pegaram 2 pessoas, matou o mesmo cara em local diferente. O Jailton matou e o Márcio matou a mesma pessoa. E levaram para a televisão, levaram tudo. Tá. A pergunta que se faz aqui, dando sequência à nossa conversa, Antônio, sim, senhor. Por qual razão que a polícia e depois o Ministério Público imputaram ao senhor aqui ser um dos mandantes do crime ou ter agido por ordem aqui do Joel? Não, o Ministério Público ele foi pelo que foi colhido na delegacia. Na delegacia colheram o depoimento tanto de Jailson na primeira vez, através de pancada. Tiraram a unha do rapaz.
Ninguém é nécio, ninguém sabe. Todo mundo sabe que isso acontece. Ainda acontece hoje em dia em cidades pequenas. Entendeu? E da mesma forma, Márcio. E em juízo eles disseram completamente o contrário. E falaram, inclusive, especificaram onde receberam afogamento, aonde levaram choque, o que tinha na sala, o que tinha lá no local. Tá, mas o Jailson quem que é? Porque o Jailson não faz parte Não faz parte, porque daí esqueceram o Jailson, que eles só apresentaram só para a imprensa. O COP apresentou para a imprensa na época o Jailson, e depois, como não era o Jailson, porque descobriram que o Jailson, no dia do assassinato, estava detido lá em Praia del Este, lá na cadeia, por roubo, e daí foram atrás de outros. Várias pessoas apanharam por isso daí. Tá. Ok, o senhor disse então que essa pessoa que chama Jailson teria sido torturada pela polícia, sim, essa palavra? Sim. Né? Mas, o Márcio também. Tá, mas como é que chegaram até o Jailson? Por que a polícia chegou até o Jailson por conta desse fato? Você não entende o que eu quero dizer? Não sei, meritíssimo, não sei. Ou foi de maneira aleatória? Pegaram uma pessoa e fizeram confessar algo que ela não tinha relação e indicar terceiros? Paranaguá é comum. Eles pegam as pessoas que comumente assaltam ou roubam, porque no primeiro momento a impressão era que foi através de um assalto, que foram fazer um assalto e deu errado. No segundo momento que levantou-se essa questão de coisa. Tanto é verdade que voltando à questão da extorsão do Joel, que o Joel só foi colocado no processo posterior, bem posterior, porque esse tempo todo levaram lá para ficar mordendo o cara. Tá, mas a pergunta que se faz diante do que o senhor também não, foi aleatório, não sei, sinceramente não consigo lhe responder. Tá, tudo bem, mas veja, senhor Antônio, o senhor não sabe responder o porquê que pegaram a pessoa. Sim, porque o Paulo... Eu vou terminar a pergunta, senão não consegue se entender aqui. Eu entendo o que o senhor quer falar, mas... Não. Vamos lá. Desculpe, é porque eu estou apreensivo mesmo. Tá, mas vamos lá. O senhor disse que não sabe o porquê que pegaram o Jailson. Foi aleatoriamente, porque o senhor está me dizendo. Tá. Mas por que é que depois de pegaram lá o Jailson, por que é que fizeram o Jailson confessar que seria o senhor? Não, o Jailson não confessou que seria eu. Não. Por isso que não deu ligue. Quando eles viram que o Jailson estava preso, eles soltaram o Jailson como se não tivesse feito nada para o rapaz, e daí foram atrás de outros. Tá, tudo bem. Aí então o Jailson não falou nada a respeito do senhor? Não, de maneira nenhuma. Tá, e quem é que colocou o senhor nessa história então? Olha, doutor, eu tenho dois pensamentos e não quero ser liviano. Eu tenho uma questão que realmente eu incomodei na delegacia, gestionando o procedimento de alguns policiais, e eu sei que isso não é unanimidade, isso são exceções, mas realmente eu incomodei. E, de contrapartida, tem o prefeito municipal de Paranaguá, o Mário Roque, que é falecido, que se pegar todos os outros quesitos que me acusaram, ele está por trás. É só olhar todo o processo que ele vai estar por trás. O Mário Manuel Azores Roque. Tá, mas o senhor tinha alguma desavença política, então algum... Não, porque na época, lá atrás, nós tentamos... Vou lhe explicar rapidamente. Como Paranaguá é uma cidade portuária, o prefeito municipal, Vicente Elias, foi do Porto, falecido, mataram aqui em Curitiba. O Tortato foi do Porto, Sindicato Conferente. O José Baca Filho é portuário, foi do Porto. O Mário Manuel Azores Roque, que foi prefeito, vigia. Então, havia uma conversa entabulada de que o próximo prefeito seria dos sindicatos estivadores. Ou seria eu, ou seria o Maristani. Entendeu? Tinha uma costura pré-campanha sobre isso daí. E ele já começou a cortar. É isso que está acontecendo aí hoje, envolvendo todo mundo, o nome de todo mundo aí. Tá, entendi. Mas então, em verdade, o senhor era um pretenso candidato a prefeito, é isso? Era, sim, na época sim. O senhor chegou a ser candidato? Não. Tá, tudo bem. Não, porque depois disso daí eu prometi para minha família que não me metia mais em nada, em política. Tá, então o senhor tem duas hipóteses. Uma que... Sim, não quero ser liviano. Porque a polícia, de alguma maneira, tentou prejudicá-lo, porque o senhor questionava os procedimentos que eram adotados por alguns policiais. O senhor pode indicar quem são os policiais? Sim. O próprio delegado, doutor Burrulim, é um. Basta dizer, meritíssimo, que o doutor, um dos advogados, doutor, puxa, me foge aqui a memória, ele foi agredido dentro da delegacia pelo doutor, meu Deus, ele foi pelo delegado adjunto, foi agredido, foi segurado pelo pescoço, jogado fora da sala, caiu de costas, isso na presença da promotora pública, em Paraná, doutor Aquim.
Doutor Aquim, ele foi agredido, um advogado foi agredido dentro da delegacia. Isso era costumeiro em Paranaguá. Então, o doutor Bovolin, nós tivemos uma cariação que foi feito, eu, Tadeu Faringe, o Hélio, não esse Hélio, e um outro Hélio, o Márcio, o Ari Cabeção, e um outro rapaz de Paranaguá, uma cariação feita com o doutor Bovolin, com o doutor Guaraci, e na época ele começou a gritar demais, o doutor Beno está aí presente, o doutor Beno interviu, o outro advogado era o doutor, meu Deus, me foge aqui, que era daqui de Curitiba, estava lá na cariação, e quando o rapaz ia falar, eles mexiam no gravador para não gravar o que o rapaz estava falando. O Tadeu Faringe foi homem suficiente ali, ele estando preso, e ele falou na presença de todo mundo, do Ministério Público, do advogado, do representante da OAB, que estavam lá na cariação. Ele falou que ele estava apanhando, que se ele não denunciasse, não confirmasse o meu nome e o nome de Joel, ele realmente não ia receber droga na cela, e isso foi dito por uma pessoa que viu, e ele falou isso na cariação, e o doutor Bovolin falou, bom, então a casa caiu para nós. Gritando com todo mundo, o doutor Beno está presente aí, estava com o aparelho no bolso gravando, e falou, fique tranquilo, e daí eles desistiram de tudo. Daí. Então a polícia em Paranaguá, eu não sei como é que está hoje, porque eu não me meto mais. Não vou mais em delegacia a pedido de ninguém mais. Mas antes eu ia, como assistente social, eu ia. Principalmente não para crime de agressão, mas para crime de bebedice, para problema de outros qualquer, eu ia na delegacia. Vou relatar rapidinho aqui. Teve um cidadão da Ilha do Valadares que tinha dificuldade de falar. Ele bateu com a bicicleta com uma menina de 10 anos na Ilha do Valadares. A menina era filho de um policial. Pegaram esse cidadão, levaram para a delegacia, me avisaram. Ele era da Igreja Assembleia de Deus. Levaram ele para a delegacia. Me avisaram, eu fui lá. Eu liguei, e pode confirmar, se eu estiver cometendo algum equívoco, mande me prender depois, entendeu? Eu não sou moleque, não sou criança, eu já estou barbado e de cabelo branco. E sempre me pautei na verdade. O doutor Massaro, eu tinha o telefone dele. Por que eu tinha o telefone do doutor Massaro? Porque a gente jogava a bola no final de semana com o pessoal da igreja, ele congregava na mesma igreja que eu, a gente trocava a bola. Eu liguei para ele, pedi a interferência dele, ele foi lá, senão esse rapaz que tinha dificuldade de falar, estava sendo agredido e ia levar para a sala, iam levar para a sala e iam cobrir de pau o rapaz, porque ele bateu-se com uma menina de 12 anos de bicicleta. Entendeu? Tá. Vamos organizar aqui o nosso raciocínio, senhor Antônio. Diga, doutor. O senhor falou em relação à polícia. Ok, ficou entendido já o que o senhor quis dizer, né? Em relação a essa pessoa que teria sido prefeita aí de Paranaguá, Hélio Roque, não é? Não, Mário Mazares Roque. Tá. Que é uma pessoa falecida hoje, né? Sim, o filho dele é o prefeito e acontece a mesma coisa. Denigra a imagem do outro que está lá querendo concorrer. É a mesma ladainha, é a mesma coisa a nível nacional. Tá, entendi. Então, não muda nada, meritíssimo. Ele teria o quê? Forjado isso para que... Sim, para me afastar da vida política. Foi mais do que claro, notório. Todo mundo viu, sabia isso daí. Tá, mas e como que ele fez isso? Porque, veja, o senhor disse que a polícia fez porque tinha problema com o senhor. Ok, a polícia faz a investigação, né? É o trabalho dela. Sim. Sim. Aí mas investigação normal, né, doutor? Se são maus policiais, vão desvirtuar isso, pelo menos no que o senhor está dizendo. Sim. Como é que essa pessoa que era o prefeito na época atuou para que o senhor fosse incriminado? Doutor, Paranaguá é assim, olha, quem sabe não seja hoje, mas até pouco tempo era, meritíssimo. Até pouco tempo, vou falar para o senhor, e isso daí todo mundo sabe, não é porque eu sei, porque eu era parente do bicheiro. Bicheiro paga a polícia, bicheiro paga delegado, bicheiro paga isso, paga aquilo, bicheiro tem guarda-costas, bicheiro tem isso, prefeito paga isso, paga aquilo. Isso não é novidade nesse Brasil. Tá. Aí, em sequência, o senhor disse já que a polícia poderia ter algum motivo para isso, da mesma forma também o prefeito da cidade, que se chamava Mário Roque. Sim, doutor Bovolin tinha. Em relação aos demais aqui, por que foram incluídos nessa... Ah, não me pergunte, meritíssimo. Aí o senhor não sabe dizer? Não, senhor. Tá. Eu sei que eles apanharam. Tá. Quem é que matou a vítima aqui, o Paulo? Até hoje, para mim não foi o Márcio e para mim não foi o Jailson.
Para mim não foi. O Paulo, eu não sou juiz. E eu não julgo ninguém. Isso compete ao meritíssimo. Mas eu vou falar o que eu sei. O Paulo, pelo menos que eu sei, lendo e soube pelo que foi dito nas audiências. O Paulo, ele saiu de Curitiba fugido, foi para Paranaguá fugido, por dívida de jogo. Lá ele sofreu, aqui ele sofreu tentativa de assassinato, lá ele sofreu várias tentativas de assassinato, lá em Paranaguá, culminando com a morte dele. Então, o que eu sei é isso daí. Tá. A arma que foi utilizada aqui nesse fato, né, o senhor sabe dizer qual arma que foi? Eu sei porque eu li ali, o doutor Matheus me explicou, inclusive, várias incoerências que tem, entendeu? Tá, mas o senhor sabe que arma que foi essa? Eu sei por ter lido. Se foram 2, 3? Não, uma arma tá, só, eu sei porque li aí. Essa arma foi encontrada? Diz que foi pega aqui em Curitiba. Foi pega aqui em Curitiba quando foi... Estava presa aqui em Curitiba, estava custodiada, né? É isso que fala o termo. Tá, mas essa arma foi encontrada com quem? Diz que foi encontrada com o Elinho, depois. Tá, o Elinho é a pessoa que é acusada aqui como executora, é isso? Isso. Tá, o senhor sabe dizer que circunstância que essa arma foi apreendida, foi encontrada? Pô, doutor, olha, eu sei o que está no processo. Sei o que está no processo. Primeiro que essa arma ficou presa aqui em Curitiba, essa arma depois apareceu em Paranaguá, ela não tinha resquício de pólvora, ela realmente foi as balas foram em frasco violado, não foi em frasco não violado. Fizeram uma miscelância danada com o negócio, entendeu? Tá. E o doutor Matheus, eu não tenho conhecimento para isso, o doutor Matheus poderá explicar ali melhor. Tá, tudo bem. Em relação ao Hélio, o senhor disse que, enfim, que não sabe, que não conhecia essa pessoa. Não, de maneira nenhuma. Aí eu perguntei quem é que teria matado a vítima, o senhor disse que sabe que o Márcio não foi. Se foi com a minha participação, não. Certeza absoluta. Porque ele sofreu a mesma coisa que o Geuso sofreu. Como é que a pessoa confessa? Ele falou em juízo, eu estava presente lá em Paranaguá, ele falou que ele acusaria até a mãe dele. Tá. Em relação ao Joel? Sobre. Se foi ele? Se ele tem alguma... não tenho essa ideia. Não acredito. Não acredito. Não é porque era meu parente, mas não acredito. Mas isso é problema dele. Eu sei que eu sou inocente. Eu sei que eu não participei de nada. Tá. E eu não sou nenhum nécio de contratar por quê? Se Joel tem um monte de gente lá. O senhor chegou a ser interrogado na delegacia? Sim. Tá. Ao todo foram quantos interrogatórios? O senhor sabe dizer? Não, meritíssimo. Pelo tempo não. O senhor me desculpe, mas não. Quando o senhor foi interrogado em delegacia, o senhor contou essa mesma história que o senhor me conta aqui hoje ou não? Algumas coisas sim. Daí o resto eu falei em juízo. Tá. Qual que foi a diferença? Não me recordo, meritíssimo. Não sabe dizer? Não tá. me recordo. Aí depois o senhor foi interrogado em juízo? Sim, meritíssimo. Tá. O que o senhor contou para o juiz ou para a juíza na época lá a respeito desse fato? Isso que estou lhe relatando. Quase a mesma coisa, pode ter mudado uma ou outra palavra, mas a essência é a mesma. E na delegacia também, quase a mesma coisa. Tá. Esses relatos que foram feitos aqui por outros acusados, no sentido de incluir o senhor nessa empreitada aqui, foram feitos mediante tortura, é isso? Esses outros aí foram feitos a pedido da polícia. Pode ver que nenhum deles foi a juízo. Eles não foram a juízo. E são todos companheiros meus de trabalho lá que foram pegados por questões políticas lá do partidário e sindical. O delegado pegou esses caras e foram lá. E não foram nem no dia da audiência, eles nem compareceram. Fugiram daí. Quando o senhor foi interrogado em delegacia ou prestou algum depoimento que seja, ainda que na condição não investigado, quem é que estava presente? Estava presente, estava meu advogado comigo. Ah, tá. O senhor foi interrogado na presença de advogado. Sim. O promotor de justiça ou a promotora na época também acompanhou o senhor? Não. Não? Que eu me recordo, não. Que na época era a doutora Dora que acompanhava. Ela, inclusive, estava presente na questão do Aquim. Ela estava presente lá no dia. Não sei se ela ou era outra promotora. De lá para cá, o senhor teve contato com o Márcio?
Não. Ou então com algum dos demais acusados? Aí? Não. Não? Não, por isso que eu digo aqui, de 99 a 2001, isso daí não é bipolaridade. De 99 a 2001, eu fiz de tudo. E daí, daqui a pouco, eu volto a ser um cidadão comum. Se quiser saber de mim, eu nunca me ausentei de Paranaguá. Eu ando na rua e sempre andei desde o dia do crime normal. Todo mundo sabe que eu não fiz nada. Todo mundo sabe. Sabe que eu sou estivador. Tá ótimo. Minha parte aqui, por enquanto, eu não tenho mais perguntas, senão no caso, Ministério Público. Boa tarde, senhor Joel. Ei, Joel. Tá vendo? É assim? Antônio. Joel, eu... Digníssimo promotor, mas é assim que... No começo, dizendo que eram verdadeiros, depois não. É assim que... Às vezes se confunde. Mas é assim Mas mesmo. vamos lá. Eu estou acostumado. Senhor Antônio, o senhor falou que a vida inteira foi estivador em Paranaguá. Sim. A sua vida até 99 nunca teve nenhuma passagem, nunca teve Não. nenhum enfrentamento com a polícia? Não, não, nunca. Ser a sua, desculpe se eu estiver errado, a sua liderança ali na estiva, que lhe deu talvez uma certa... Eu acho que sim. Uma certa liderança Sim, dos estivadores. mas só no meio da faixa portuária. No meio da faixa portuária. Sim. Para quem não conhece o trabalho da estiva, Sim, né? mesmo. É carregar, descarregar caminhões, navios, etc. Qual seria o ganha mensal de um estivador comum? Comum é isso que eu falei, entre 6.500 no máximo, 6.000, 6.500. Isso no dia de hoje? No dia de hoje. Lá então era menos aí. Lá atrás eram uns 4.000, 3.000, 4.000. Nós estamos com o salário mais achatado que nunca. Certo. O senhor fazia parte de algum sindicato ou nunca fez? Não, eu sou sindicalizado. Era sindicalizado. Sou sindicalizado. Foi nesse meio que o senhor conheceu essas pessoas que estão sendo julgadas com o senhor? Por exemplo, o Márcio, o Hélio? Não. Só o Márcio, porque ele é estivador. O Márcio o senhor conhecia? Sim, o resto não. Perfeito. Então, quando o senhor foi na delegacia a primeira vez, no ano de 2002, com o doutor Breno Brandão, e o senhor Sim. disse que conhecia o estivador Márcio. E Sim. o senhor conhecia. Certo. E o Márcio, o senhor sabe dizer se além da estiva, ele tinha passagem, já tinha cometido algum crime? Como é que era a vida fora da estiva do Márcio? Não, porque a gente não acompanha. O que eu sabia, doutor, o que eu sabia e fui chamado pela mãe dele, ela nos procurou, foi para fazer o internamento dele. Ele sempre foi trabalhador lá nosso, desde 91. Mas por qual motivo? Internamento por dependência química. O Márcio. Sim, o Márcio. Mas eu nunca mantive a relação com nenhum. Eu trabalho na estiva, mas é do serviço para casa, de casa para o serviço. Eu não faço. O seu patrimônio, vamos, já que Certo. estamos falando um pouco da sua vida, né? O seu patrimônio lá na época e atual, o que é o seu patrimônio? Então, Um carro, uma casa? Não. Eu tenho uma casa em conjunto com a minha mulher. Minha mulher trabalha, a atual mulher trabalha numa lojinha lá dentro do Hipercondor, uma lojinha pequena. Eu tenho a casa onde moro e mais nada. Perfeito. Bom, agora o seu primo, Ele Joel, sim tinha. o senhor falou que ele lá em Paranaguá sempre mexeu com o jogo do bicho. Sim, ele era bicheiro, era banqueiro, tinha construtora, tinha Qual é motel. a diferença de idade do senhor para ele? Ele era bem mais velho que eu. Ele era mais velho que o senhor. Alguma vez ele socorreu o senhor com ajuda financeira? Não, Nunca. nunca, de maneira nenhuma. O senhor falou que ele é bicheiro, tinha banca, e o senhor falou uma palavra que fazia tempo que eu não ouvia. Fortaleza. Sim. Explica para o jurado o que é a fortaleza do jogo do bicho. Sim, ele tinha, Eu não vi essa palavra. ele tinha uma casa enorme, com muros. Basta dizer de que dentro da casa, quando ele saía, eles tiravam o pessoal que terminava o serviço dele. Por que eu digo isso? Porque o irmão dele, e eu converso demais com o irmão dele, com o Renato, que foi o banqueiro com ele durante 40 anos. Os dois irmãos eram bicheiros. Ele, quando saía, deixava uma leoa lá dentro. Ele tinha os capangas dele, era tudo fechado, era Então, muro de 3 metros e pouco, quase 4 metros. O senhor acha que ele resolvia as coisas com a polícia ou na força? Ele tinha disposição, gente para ele. Ele tinha Gente, tinha ele lá dentro da... Tinha um monte de gente. Quem era, se o senhor sabe dizer, quem era o concorrente dele? Não tinha, Não tinha. não.
Ele era o bicheiro principal. É, porque ele estava há 40 anos lá, né? Bom, nós temos a informação que o Paulo Bicheiro, Paulo japonês, Sim. que é a vítima desse caso, teria saído de Curitiba e ido para Paranaguá, onde se instalou com uma banca de bicho. Posso concluir que, já que não tinha concorrente, Paulo era concorrente? Eu posso lhe dizer pelo que eu ouvi das testemunhas falar, da esposa do Paulo, que eu ouvi, não porque eu ouvi Joel falar, não porque eu ouvi a cidade falar, de que a banca não dava resultado, é isso que ela diz, Sim. a testemunha, a senhora, a esposa dele. O irmão dele também diz de que ele andava quebrado, de que não dava resultado, porque ele saiu de Curitiba porque ele gostava de carteado. Certo? Certo. E não oferecia, no entendimento dela, tanto é verdade que, posterior à morte dele, ela tentou bancar, daí foi vender a ela que está dizendo, fala, eu ela li que tudo fala. isso, eu tomo também, cuidado de ler. Ela que vendeu. Ela foi lá oferecer, o Joel Paulo, falou para ela continuar, ela não por quis, 50 mil. e daí vendeu os apetrechos por 50 mil. Perfeito. E o Joel continuou o negócio que era do Paulo. Sim ou não? O senhor não sabe? Não sei. Não sei. O senhor, então, comparado ao Joel, não teria condições de arcar com grandes dinheiro. Concorda? Não, doutor, o senhor me permite? Então, Desculpe lhe interromper. a minha pergunta é, quem lhe indicou o escritório do professor René Ariel Dotti? Então, vou lhe falar. Eu trabalhei com o doutor Maurício na Estiva, doutor Maurício Vitor, falecido. Tá. Maurício Vitor de Souza. Tá. Ele foi assessor do doutor René Dotti, Tá. quando o doutor René Dotti foi secretário aqui em Curitiba, secretário Isso de mesmo, Estado. isso. Então, ele era advogado e ele trabalhava junto, era o braço direito na época, isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Só para o senhor contar essa história. Certo. Daí, como o doutor Maurício era advogado do sindicato, doutor Maurício, eu contei para o doutor Maurício, estão me acusando aí de coisas que eu não devo. Daí ele falou, e o doutor Maurício se criou, ele era mais velho que eu, mas se criou na mesma vila que nós. A mãe dele era colega da minha mãe, o pai dele era colega do meu pai. Se criamos todos juntos na mesma vila, isso há 60, 70 anos atrás. 60 anos atrás. E o Maurício ligou na minha frente, da sala dele, da sala de advogado, ligou para o professor René Dotti e falou, Antônio, suba lá e fale com ele que ele vai te atender. Perfeito. E eu lhe digo, tá aí o Beno. Sim, desde Aí o Beno. É só para explicar para o jurado. Beno está há 20 anos comigo, eu não dei um centavo para ele. Então, era essa a minha segunda pergunta. Eu Ou paguei seja, parcelado o professor René. O doutor Maurício, em razão desse conhecimento que o senhor tinha na escola, contactou o escritório do doutor professor René, que imediatamente se condoeu com a sua causa e encaminhou o doutor Beno para lhe acompanhar na causa, que está até hoje pro bono, digamos assim, eu paguei praticamente gratuitamente. Eu paguei para o doutor René parcelado, pouca coisa. Paguei uma parte por coisa que está aí. Porque essas perguntas têm que ser esclarecidas hoje. Aqui, Me desculpe. Certo? Desculpe. Não fique sem constrangimento nenhum, tá bem? Porque o meu genro teve de vender. O senhor mencionou que nesta vez, eu não sei se foi nesta ou numa outra vez, que teve uma cariação. Eu não localizei essa cariação neste processo. Não foi nessa, não foi no outro. Foi no outro, Letícia. O Beno Brandão estava lá, gravado. Né? Obrigado. O senhor sabe se essa gravação veio para este processo? E se não veio, ou por qual motivo foi omitido essa gravação neste processo? Eu acho que o doutor Beno deu uma trucada. Eu acho que deu. Um truco. Deu uma trucada. Então, agora quem pode, ele está presente, não é jogo isso aqui. Não, ele está presente, ele pode lhe responder menor. Eu sinceramente não sei. Isso aí é conosco. Sim. Então ele deu uma trucada aqui. Eu acredito que sim. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque teve um vídeo que foi gravado, interrogatório, mas depois a própria defesa pediu que esse vídeo fosse desentranhado do processo. A minha pergunta é, uma gravação, se é verdade ou não, nunca vamos saber. Certo. Nunca vamos saber. Até porque o senhor acreditou nessa. O senhor concorda comigo? Sim, acreditei. Então nunca sabemos se tem ou não tem. Se tem aquilo que o senhor falou ou não. Então é uma coisa assim, não sabemos. Não sei. Mas nós tínhamos e temos uma fita que foi gravado o interrogatório. Porém, a defesa se insurgiu contra isso, a sua defesa, pedindo que fosse retirado do processo esta gravação.
O senhor sabia disso? Sabia, mas não sei o porquê. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é: por que tirar uma fita de vídeo, que estava filmado, todo mundo lá? Não, eu só quero saber por que a defesa se insurge contra isso, mas ao mesmo tempo a defesa não mostra o que gravou. Doutor, se o senhor me permitir, primeiro... O senhor sabe explicar. Não. Primeiro que eu não sei. Tá bom, não sabe. Não sei. Não, então é melhor dizer assim, não sei. Não sei. Eu quero mostrar como é que as coisas Sim, trabalham. sim. O senhor foi quantas vezes na delegacia? Uma ou duas? Não me recordo, mas foi bem mais que isso. Bem mais que Bem uma ou mais que duas. isso. Alguma vez o senhor foi sem algum advogado? Não. Sempre com advogado? Sempre. Certo. O senhor disse que nessa situação de liderança, o senhor tinha até um quiprocó com a polícia local lá, né? Porque o senhor meio que era conselheiro de segurança, algo que o senhor, do gênero que o senhor falou para nós aqui. O que o senhor era? Não, na verdade é o seguinte, em 94, nós formamos em Paranaguá o Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, isso mesmo. E daí eu fui indicado membro para o Conselho de Segurança. Isso. E daí realmente eu incomodava, porque eles... A minha pergunta é a seguinte: o senhor disse que as torturas em Paranaguá eram frequentes. Sim, denunciei várias. O senhor, como conselheiro, Denunciei. tem alguma aqui que o senhor tenha denunciado? Dessas aí? Não. Dessas aí não, a anterior sim. Você Anterior, foi juntado sim. no processo alguma dessas? Não, porque foi em 94. Tá, não foi juntado. Mas na época dos fatos, o senhor mencionou que os meninos lá, o senhor falou Jailson, falou Elinho, falou uns 3, 4... Tadeu, teriam sido... feito uma cariação. Não, torturados. Sim. Qual providência foi tomada? Nós comunicamos, tanto é verdade que foi comunicado de imediato, o doutor Beno, e de lá mesmo ele comunicou. Se eu não me recordo, no mesmo dia a promotora pública esteve lá na delegacia e mandou soltar o Jailson. Se eu me recordo bem, eu posso estar sendo liviano. Sim, houve tomada de atitude. Perfeito. E o Ministério Público foi atuante daí com a oportunidade. Bom, o senhor deve ter lido, o senhor viu as degravações, os interrogatórios dos seus parceiros. Algumas coisas sim, outras certo. não. Eu não consigo entender por qual motivo, né? Eu não consegui entender, isso eu quero que o senhor explique melhor. O seu nome veio. Sim. Né? Isso que eu gostaria que o senhor pudesse explicar. Eu também queria entender. Eu lhe falei... O senhor acha que é por causa do Joel? Promotor, eu falei, eles uniram o útil ao agradável. Entendi. Eles fizeram um penduricalho para me pintar, realmente. Entendi. Um penduricalho. Eles uniram o útil ao agradável. Pegaram o sobrenome, me afastaram da política partidária através da manipulação do prefeito Roque, e isso acontece até hoje, não é novidade para ninguém. Então, na sua perspectiva... Sim, isso é porque eu estou até hoje remoendo isso daí. Certo. O senhor, por ser bonzato, parente do Joel Bicheiro, mataram o Paulo Bicheiro, sim. O senhor era influente político, vamos jogar ele junto com o Joel. Menos, eu nunca tive influência política, eu tenho influência sindical. Certo. Lá no sindicato. Certo. Com relação à arma do crime, né? O senhor mencionou que ela foi encontrada. É o que eu li no processo. O doutor Matheus pode lhe explicar com mais segurança e firmeza. O que eu sei é que essa arma tinha sido apreendida aqui em Curitiba e apareceu tempo depois lá em Paranaguá, e essa arma estava enferrujada, essa arma... É uma série, eu sinceramente sou leigo, não... Certo, mas o senhor chegou a ler se essa arma foi periciada, não foi? Sim, se sim. Foi encontrado algum projétil com a vítima? Sim, sim, até o invólucro da bala, ela estava violada, ela não estava... Estava solta, assim, para qualquer um mexer. No frasco. Foi entregue, se eu não me engano, foi entregue meses depois do que foi pedido. Então, o senhor, eu, sinceramente, não... O senhor está querendo dizer o seguinte, que houve, além da polícia de Paranaguá, todo um conchavo estatal... Não, acho que não. Colocar o senhor na presença... Não, acho que não. Eu acho que na questão da perícia, não. Estamos falando que houve a polícia,
houve os corréus torturados, houve manipulação da perícia, e só para colocar... Não, da perícia não. Da perícia que eu tenho a dizer é de que o invólucro foi violado. Certo. Só isso daí que eu tenho a dizer. Eu não sei, não conheço de arma, não sei. Bom, nós estamos falando de 1999. Sim. Antigamente, os projetos ficavam grudados na capa do processo original. Os doutores vão lembrar dessa história. Quantos advogados não comeram folha de cheque? Né, para sumir a folha de cheque. Vamos lá. O senhor foi torturado? Não. Porque eu sempre fui acompanhado de advogado, nunca fui sozinho. Certo. A partir daquele momento que eu falei com o doutor Maurício, eu sempre comuniquei meu advogado. Certo. O senhor mencionou a doutora Dora, doutora Sim. Karina. Doutora Dora, ela viu a agressão do Aquim na delegacia. Do advogado. Do advogado. Mas não do réu. Não, do réu. A doutora... Eu posso estar equivocado, se foi a Dora ou a Karina, que viu no dia da cariação, ela viu os gritos, Sim. a gritaceira. Grito, normal. Às vezes Viu que o rapaz... também. Não. Mas Normal não, os caras estavam amedrontando. Sim, o cara falou, esse Tadeu Farige falou que realmente foi agredido, estava sendo agredido. Não, mas naquele dia... Naquele momento. Não, naquele momento eles não iam agredir, porque estava cheio de gente. Doutor Dalcol, Carlos Dalcol, conheceu? Sim. O que o senhor pode falar dele? Ele era amicíssimo, é um promotor público amicíssimo do rock, só que eu posso falar mais nada. Certo. Sabe-se dizer se ele acompanhou algum interrogatório? Olha, ele gostava de acompanhar, sim, não sei. E ele era conivente, por exemplo, com torturas lá? Doutor, eu posso falar o que eu vi. O que eu não vi, eu não posso falar. Eu, sinceramente, desconheço. Certo. Porque nós temos um interrogatório aqui do Márcio, prestado na presença desse doutor Carlos. Por isso que eu quero que o senhor conte se o doutor promotor é conivente. Porque o Márcio chega a dizer que quando foi torturado, o Dalcol estava lá. Sim, mas se ele está dizendo, ele está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. O senhor acredita nisso? Sim, claro. Se ele está dizendo, está dizendo. Ou seja, a palavra do Márcio vale mais do que a do promotor? Não, meritíssimo. É a palavra de uma pessoa que apanhou, né? Que foi... Mas ele está dizendo que apanhou, inclusive na Sim, presença. se ele está dizendo, quem sou eu para dizer o contrário? Sabe dizer se houve algum procedimento na corregedoria, na justiça, na polícia, para investigar, então, a omissão, seja das doutoras ou do doutor Carlos, em razão disso, e se isso se confirmou ou não? Só o meu advogado poderá responder, eu não sei. Porque do processo Sinceramente, eu não sei. não achei. Eu não sei. O advogado não pode servir de testemunha. O advogado defende o senhor. Sim, mas eu não sei, sinceramente, eu não sei. O senhor já veio no julgamento anterior. Sim. Qual foi o resultado? O resultado foi 4-3. Para quem? Condenando, 4-3. Certo. O Márcio também veio nesse julgamento? Sim. Qual foi o resultado? Mesmo resultado. Condenado. Sim. O Márcio foi julgado novamente. Aliás, o Márcio não, o Joel. Desculpe, o Hélio. O que faleceu agora. Não sabia, não sei. Sabia? Não. Não sabe o resultado? Não. O seu Joel, seu primo, faleceu de quê? Só para... Faleceu, ele tinha problema, a mesma coisa que é hereditário. É um problema renal crônico que nós temos. Certo. Meu pai teve isso. Ele Minha chegou a mãe. ficar preso alguma vez ou não? Não, que eu saiba, não. O senhor? Eu também não, nunca. Só os outros? Sim. Só O Joel, no depoimento dele, ele disse que teve uma vez preso. Certo. Ou seja, só aqueles que tinham menos condições é que ficaram presos. Doutor, eu não tinha condição, eu tinha conhecimento. Conhecimento. Doutor Maurício era meu. Exatamente essa palavra que eu queria. Satisfeito, nada mais. Os defensores? Obrigado, excelência. Senhor Antônio, boa tarde. Boa tarde, doutor. Há um termo de interrogatório do senhor no movimento 1.7, as folhas 143, excelência, que é a numeração física ainda. No dia 2 de abril de 2002, perante a meritíssima juíza Flávia da Costa Viana Teixeira. O senhor foi ouvido e o senhor disse textualmente a ela, eu gostaria que hoje o senhor consignasse isso ao colendo do Conselho de Sentença, se procede.
O senhor disse que nunca pagou, que nunca mandou e nem pediu para matar ninguém. O senhor reafirma hoje, perante o meritíssimo juízo... Nunca participei disso, de mandar, nem de pagar, nem de tentar contra a vida de ninguém. O senhor também disse que acredita que os réus Márcio e Hélio estão sendo coagidos para prestar depoimentos, para interrogar, para incriminar o interrogado. Depois que eu vi o depoimento dele, que eu assisti, tenho certeza que sim, que eles foram coagidos, sim. Há uma questão que é muito levantada, que Márcio, no depoimento dele, teria mencionado que o interrogado, no caso o senhor, o teria recebido em sua sala no Sindicato dos Estivadores em 1999. Eu gostaria que o senhor explicasse esse episódio da questão da sala tão decantada no Sindicato dos Estivadores. Não, eu fui ter sala no sindicato a partir de 2000, eu nunca tive sala no sindicato antes disso. E a sala que eu tinha era na assistência social, tinha mais 3, 4 funcionários junto comigo. O senhor reitera, então, que não conhecia Não, de maneira nenhuma. Paulo. Não tive com ele em sala nenhuma, não ofereci dinheiro, não dei dinheiro nem nada. Não sabia onde morava Paulo Sakamoto também? Não. Ligação com o jogo do bicho? Nunca tive. Eu não gosto de... Eu sou cristão, eu não jogo. Cada um faz o que quer da vida, mas eu não jogo. Seu Antônio, obviamente o meritíssimo juízo, com algumas indagações do outro promotor de justiça, da mesma forma, o senhor respondeu. O senhor tem mais alguma coisa a dizer, doutor Beno? Não sei se tem alguma indagação a mais. Sim. Já que foi trazida essa questão sobre o pagamento dos honorários, seu Bonzato. Sim, o escritório do professor René, que foi meu professor na Universidade Federal do Paraná, tenho a confiança do doutor Beno, que lhe acompanha há mais de 20 anos. Explica pra gente isso, fazendo favor, novamente. Para mim fica chato e não fica. Porque eu fui conversar com o doutor René através da intervenção do doutor Maurício, que era uma pessoa conhecida desde a infância. Ele tinha idade do meu falecido irmão. E eu paguei para o doutor René, ele me fez na época, se fosse hoje seria 10 mil reais. Olha, o René Dotti cobrar 10 mil reais de uma pessoa. Chegou uma época, eu não tinha condição de pagar, porque eu estava pagando por mês, 1.000 reais por mês. Eu não tinha condição, daí eu marquei, vim em Curitiba e chorei para ele, até ele fez uma gracinha comigo, era peculiar dele, me levou na sala e me contou uma história, e daí me parcelou para mim, em vez de pagar o restante em 1.000, eu pagava em 500 reais. Quitei o pagamento, de lá para cá eu não paguei um centavo nesses 20 anos para o Beno, e devo para ele. Devo não em dinheiro, eu devo moralmente para o Beno, e ele sabe disso, ele sabe. Pro doutor Matheus, eu paguei inicial do primeiro júri. O doutor Matheus sabe, já naquela oportunidade, para pagá-lo, eu tive de me desfazer, meu genro me ajudou, e eu estou lhe devendo e vou pagar. Eu preciso continuar trabalhando para pagar, mas hoje eu não tenho condição. Então eu agradeço também. O senhor tem algo a mais a dizer, senhor constrangedor para mim. O senhor tem algo a mais a dizer, senhor Antônio Carlos, procolendo o conselho de sentença sobre esses fatos? Tenho. Eu sou pai e sou avô. Eu criei eu sinto, realmente eu sinto. E esse não é um discurso. Eu sinto pela morte porque eu perdi pai, perdi mãe, perdi irmão com 46 anos. Eu perdi outro irmão agora recentemente aqui em Curitiba. Eu sinto pela morte de todo cidadão. De qualquer um, eu sinto. Mas eu não participei disso. Eu criei meus filhos, meus netos, lidando com isso na minha cabeça. Eu não durmo faz 4 dias. 4 dias. Eu sei que, não, mas eu sofri, eu sei o que eu sofri. Minha família não sabe o quanto eu tenho chorado e quanto eu chorei. Eu choro aos pés de Deus, eu me tranco e choro. Eu não devo. Se eu devesse, tenho tanta certeza. Meu filho de 21 anos está em Curitiba, ele nem está sabendo. Se eu devesse, eu falaria, homem de fazer, é homem de assumir. Eu falaria, eu fiz. E teria de ter um motivo. Qual é o motivo? O motivo que o cara foi exprimido lá, apanhou, foi afogado, para dizer o meu nome, para me afastarem de tudo dessa podridão aí que nós estamos vendo. Não devo, nunca devia, nunca fiz nada contra ser humano nenhum. É só ir lá em Paranaguá e andar a cidade toda e perguntar quem sou eu, quem é Bonzato da Estiva. Todo mundo, eu fui assistente social, trabalhei com drogado, trabalhei com pessoas, continuo fazendo a mesma coisa.
É só ir lá. Eu só não fui agora na pandemia porque vetaram, mas eu prestava serviço no asilo e não fui condenado para fazer isso. Eu prestava serviço no asilo, eu angariava piso, angariava uma coisa de um de outro através do meu conceito e colocava lá, é só ir lá e perguntar. Eu continuo fazendo a mesma coisa que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa saber, eu não vou contar mais nada do que eu faço. Só o que eu faço é o seguinte, mal eu nunca fiz para ninguém. Eu nunca matei ninguém, nunca mandei matar ninguém. Eu estou aqui apelando, eu não quero que aconteça hoje, promotor público, o que aconteceu com a família lá de Guaratuba, que agora o Estado está pedindo perdão para a mulher. Eu não devo. Se eu devesse, eu falaria para vocês. A maioria de vocês não sabe o que acontece numa delegacia. Hoje mudou muito. Me falam que eu sou parente do bicheiro do Jaú. Sim, eu tenho outros parentes. Tenho um primo que tem faculdade aqui em Araucária. Tenho um primo que é delegado no COP, Alexandre Bonzato, que é delegado no COP. Eu tenho vários parentes aqui em Curitiba. Então, se apega no meu nome por causa do Joel. O bicheiro com ele foi o irmão dele, está lá, belo e solto, vivo e sem fazer nada. Nunca me perguntou assim, Antônio, você precisa de alguma coisa? Eu também não vou pedir o some suficiente para não pedir. Quem me ajuda é meu genro, minha família, minhas filhas. É isso que eu tinha desde. Desculpe a emoção. Desculpe. Me permite um esclarecimento apenas? Considerando esse seu relato, por qual motivo foi requerido, por parte da sua defesa, a retirada do julgamento de Paranaguá? Olha, eu acho que Nós não pedimos, doutor. Quem pediu foi o Correio. Foi o Correio. Não foi, eu nunca tive problema. Mas concordar. Mas concordar. Nós não, doutor. Foi a defesa do Márcio. Mas concordar. Viu, doutor? Não. Viu, doutor? Doutor, Não. Eu esqueci de citar. Tem policial ali, daí, Coronel Marino é casado com a minha prima. O Tenente Oscar é meu concunhado. Então, eu tenho gente boa, muita gente boa na família, e tinha Joel que vivia da clandestinidade de jogo. Tudo bom, senhor Antônio? Deixa eu só tirar uma dúvida. É porque, olha só, na denúncia, consta lá que o senhor tem o mesmo sobrenome do Joel. Sim. Só que lá na denúncia consta que ele é seu tio. Não, Mas ele não é seu tio, né? Não. Você Ele é meu o quê primo. dele? Seu primo. Primo, só mais nada. Eu acho que o senhor já disse isso, mas só pra relembrar, ele tinha um irmão que também joga Sim, ele tinha um irmão que trabalhou com ele 40 anos, que é Renato. Tá, que não tem nada a ver com o senhor. Não tem nada a ver comigo. O lado deles é um e o lado nosso é outro. Isso na família existe muito. As pessoas que não se envolvem muito, entendeu? O senhor falou pra gente também que foi durante um período do Conselho de Segurança da cidade? Sim, eu fui membro do Conselho de Segurança em 94 a 98, se eu não me engano. Tá, nesse período aí, ali na parte do litoral, a gente tem até um caso famoso, né, das bruxas de Guaratuba. Sim. Que a polícia torturou elas. Sim. É isso que eu falei agora. Lembro disso. Tá. O senhor participava desse Conselho de Segurança, né? Não, mas é lá em Paranaguá, eles são de Guaratuba. Entendi. Mas, eu era do Conselho lá em Paranaguá, sim, participava. Tá, mas assim... Foi muito comentado na época. O que aconteceu lá em Guaratuba é o que aconteceu também lá em Paranaguá? Sim, mesma coisa. Cidades do interior, normalmente com raras exceções, tem policial civil bom, claro que tem, eu reconheço que tem. Mas tem aqueles que realmente vivem de esquemas, entendi, por assim dizer. Então essa prática de tortura, de confissão, era uma rotina? Sim. Basta dizer que um dia eu chamei o juiz da comarca de Paranaguá, doutor Antônio Massaro, parece que ele é corregedor aqui, é só perguntar para ele, ele não vai se furtar o direito de falar a verdade. Ele é juiz, né? Ele não vai dizer. Nesse caso aqui, então, pelo que você teve conhecimento, tanto o Hélio quanto o Márcio, eles foram torturados lá, né? Certeza, depois que eu ouvi o relato dele, sim. Certo. Mas o senhor só descobriu aqui em Juízo ou eles te contaram antes? Não, só contaram aqui, fui descobrir aqui em Juízo. Eu não mantenho relação, eu nunca fui atrás de ninguém, nunca fui conversar com ninguém, nunca fui atrás de testemunha, de pessoa que está junto, de que não está. Tá, então assim, esses 23 anos aqui de investigação de processo, a única prova que existe contra o senhor é esse depoimento? É só o depoimento dado em delegacia e contradito lá no juízo. Foram lá e se retrataram? Sim. Beleza, tá bom então. Estou satisfeito, Antônio.
Conselho de sentença, alguma pergunta? Pode. E aí, jurados, voltamos aqui então. Senhor Márcio, é isso? Sim, senhor. Tá, o nome completo do senhor qual que é? Márcio Bauraquia de Teixeira. Tá, senhor Márcio, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir a sessão de julgamento, tá certo? Faremos aqui o seu interrogatório. O seu atual endereço qual que é, Márcio? É Vila São Vicente. Hoje é Vila São Vicente. Tá, mas o nome da rua lá, avenida? Rua... não sei o que, Tramujas. Tá, o senhor não sabe indicar Não qual que é o sei, endereço? de É em Paranaguá? Paranaguá. Tá certo. É Vila São Vicente. A sua profissão qual que é, Márcio? Eu era estivador. Estivador. Tá, hoje o senhor está preso, é isso? Sim, senhor. Tá, há quanto tempo? Estou indo para 4 anos. 4 anos. Tá, hoje o senhor está preso por qual razão? É por força de um decreto preventivo, ou seja, uma prisão preventiva, provisória? Veio Ou porque- mandado de prisão, né? Tá, tudo bem, mas o senhor está em cumprimento de pena, é isso? Sim. Tá ótimo. Há quanto tempo? 4 anos que o senhor disse, né? Não chegou 4, mas tá esperando já. Tá, entendi. Quando o senhor estava em liberdade lá, há 4 anos, né? A sua remuneração, quanto que o senhor ganhava em média com o seu trabalho? Por mês? Isso. Uns 4, 5 mil. Tá, o senhor chegou a frequentar a escola? Frequentei. Até que série? O senhor diz na cadeia ou na rua, em liberdade? Isso, ao todo, né? Qual que é o grau de instrução do senhor? Eu na rua e parei na 7ª. Só que eu fiz a 8ª agora na cadeia. Tá, concluiu então o ensino fundamental, é isso? Isso. Tá. O senhor dizia então que está preso há 4 anos, eu perguntei se era uma prisão provisória ou definitiva, ou se estava cumprindo de pena, né? Então o senhor, pelo jeito não sabia responder, mas eu vou reformular a pergunta, né? Fora esse processo aqui, o senhor responde ou respondeu a outros? Eu respondi um homicídio já. Tá, a um homicídio? Sim. Tá, o senhor foi condenado por ele? Fui condenado por Tá, ele. qual que foi a pena? Foi de... eu tirei 7 anos. Tá, mas a E pena total foi... respondi bastante no fórum em carteirinha. Tá, mas qual que foi a condenação total, a pena aplicada ao senhor total? Eu não tenho lembrança agora quantos anos foi, senhor. Tá, entendi. Essa foi a única condenação que o senhor teve? Foi, do homicídio foi. Tá, o senhor respondeu outros processos? Respondi. Tá, por quais crimes? Eu fiz um assalto. Um roubo? É, um roubo. Tá, o senhor foi condenado por isso? Foi. Tá, qual que foi a pena? Também não lembro, tanto de ano eu não lembro também. Tá, então houve uma condenação por homicídio, Sim. outra por roubo. Sim, Tá, quais mais processos que o senhor respondeu? só. Tá, não tem outras anotações? Não, que eu tenha lembrança não, senhor. Tá, hoje o senhor está preso então porque cumpre pena pelo homicídio e pelo roubo? Pelo homicídio só. O roubo já foi cumprido a pena? Um homicídio e o roubo eu já paguei tudo. Tá, então é só pelo homicídio, Só isso? por esse agora que já estou com quase 4 anos pago já. Tá, entendi. E esses crimes aconteceram em Paranaguá, é isso? Paranaguá, senhor. Uhum. Tá ótimo. O senhor é casado? Casado. Tem filhos? Tenho. São quantos filhos? Um filho, senhor. Tá, ele tem que idade? 28 anos. 38 anos. Oi? 38 anos. 38. Tá, o senhor tem que idade hoje? 55. Uhum. Bom, o seu filho já não depende mais do senhor, né? Não. Não. Problema de saúde o senhor tem? Não. Tá. Bom, o senhor tem conhecimento aqui da acusação? Sim. Tá, eu faço essa pergunta não porque é praxe, não só porque é praxe, mas porque o defensor público diz que o senhor não sabe o porquê que o senhor está sendo julgado aqui hoje. Agora eu não sabia, porque eu já era condenado. Uhum. Desse que me chamaram, eu já era condenado, já estou Tá, mas pagando. o senhor nunca tomou conhecimento de que há um processo criminal, né, e foi instaurado contra o Excelência, senhor por uma excelência, acusação... excelência. Pela ordem. Hã? Ele quer responder as perguntas só da Defensoria Pública. Não, veja, doutor, Eu mas fiquei- isso não diz respeito ao fato, na verdade diz respeito à alegação que o senhor trouxe que ele não sabe porque ele está sendo Sim, mas ele julgado. já respondeu já. Aham. Que ele não sabia Então porque é foi justamente anulado. esse o ponto, né? Eu preciso saber, até porque se ele não souber aqui, é a causa que Não, eu, mas ele enquanto já juiz, respondeu tenho já. que, Ele já respondeu. tenho que interferir. Ele já Né? respondeu. Então ele precisa esclarecer que ele não vai dizer, enfim, se foi ele, se não foi ele, não é isso o ponto. É uma questão formal para verificar se ele tem conhecimento da acusação. Né? O que aconteceu antes ou depois, aí a gente resolve num segundo momento. Tá. Né? Então eu reitero a pergunta aqui, mas o senhor não tem conhecimento dessa acusação, o senhor não sabe o que é, nunca ouviu falar? Dessa agora para vir o novo júri? Isso. Eu fiquei sabendo essa semana agora. Tá. E a minha visita é domingo. Se eu soubesse, como eu soube essa semana, eu ia avisar a minha mãe
para arrumar um advogado. Tá, a sua visita. Vamos lá. O senhor tinha advogado antes? Sim. Quem que era seu advogado? Era o Marcos Bezerra, só que ele não era criminal. Tá, o doutor Jaworski, Sérgio Jaworski. Esse é o papel que veio para mim assinar. Tá, ele não era seu advogado? Não conheço ele. Uhum. O senhor nunca teve contato com ele? Não. Só veio o papel para me assinar lá e pronto. Ele nunca atuou em favor do senhor aqui? Não conheço ele. Uhum. Nem Tá. sei quem que é o doutor. Tudo bem. Antes disso, o senhor já tinha citado, sido intimado, foi interrogado a respeito desses fatos aqui? Não. Também não? Não, porque eu já estava em final de processo, estava pagando já tudo, não tinha mais audiência, nada. Mas, Márcio, veja, para esclarecer uma questão aqui, o senhor disse que respondeu e foi condenado por outro homicídio. Sim. Esse outro homicídio não... Não, aquele eu já paguei. Em definitivo não está em discussão Sim, aqui. sim. Aliás, eu nem sei qual que é esse homicídio, o senhor está dizendo. Né? Esse fato aqui é uma situação que aconteceu lá em Paranaguá, segundo o Ministério Público, em 99. Sim. Né? Cuja vítima aqui desse processo é o senhor Paulo Yoshiharu Sakamoto, vulgo japonês, Paulo japonês, que era como chamavam, né, segundo diz o Ministério Público aqui. Eu fiz as perguntas para o senhor porque chama a atenção que depois de 23 anos o senhor não sabe do que se trata isso. Não, eu sabia que uma hora ou outra vinha tá. Então o senhor sabe o que se trata, né? Sabia, tá, tudo sabia, bem. Estava ciente disso. Não, está ciente. Então é esse o ponto só que eu queria resolver aqui. O senhor senhor. sabe do que se trata? Sim, senhor. Uhum. Tá, o senhor recebeu lá para uma renúncia do seu advogado, recebeu o oficial de justiça também na semana passada. Semana passada. E aí o senhor disse também que foi constituído prazo de 2 dias, o senhor não constituiu advogado. Tá, é esse o ponto. Então, quer dizer, a gente seguiu aqui todo o trâmite, né, todo o procedimento previsto em lei. O senhor tinha conhecimento, o senhor foi intimado, o seu advogado notificou, o senhor pegou, assinou, veio o conhecimento do processo, o oficial de justiça foi atrás do senhor, intimou, o senhor disse, tem uma ação de julgamento que foi agendada, no caso, para o dia de hoje, o senhor não tem mais advogado constituído, o senhor pode constituir advogado, se não constituir advogado, quem defende o senhor é a Defensoria Pública. Sim, senhor. Né? Ou não, enganaram o senhor, não disseram, não explicaram isso para o senhor recebeu a intimação? Não, porque foi assim, Excelência, eu estou tirando 3 anos, quase 4 anos, e a minha condicional vai acabar agora em 2025. Como eu trabalhei na CCP, que eu fiquei 3 anos lá, trabalhando, estudando, eu ganhei 1 ano e 6 meses. Daí já estava bem pouquinho para mim ir embora, para 2025, né? Nessa mudança de advogado, eu calculei só isso. Arrumaram um advogado criminal. Mas, Márcio, o que eu quero saber é o seguinte: nós temos certidões aqui que o senhor assinou, tem uma petição que o senhor assinou, dando conhecimento do processo, sem contar que o senhor também já participou aqui de outros atos. Doutor Thiago, né? O que eu quero saber é só se o senhor tem conhecimento disso. Márcio, ou se o senhor... Márcio, não responde, por favor. Né? Agora, se o senhor... Porque formalmente o que tem aqui, Márcio, tem conhecimento, está encerrado, é só isso. Né? Agora, se o senhor insistir em dizer que não é o senhor, eu vou ter que apurar, eu vou ter que verificar o que o oficial de justiça, por último, aqui, que é um servidor vinculado, no caso, ao Poder Judiciário, e que eu tenho ascendência e hierarquia, eu tenho que questioná-lo aqui. Porque ele juntou aqui uma certidão dizendo que conversou com o senhor e te intimou. Agora, se o senhor me disser que isso aconteceu... Só uma questão, Excelência, é porque eu acho que a questão não é essa. A questão é que ele recebeu a intimação, isso não é contestado. Ele fala que recebeu a intimação semana passada. O problema é que ele não teve contato nem com a família, nem com nenhum advogado para poder constituir um advogado. Essa é a questão. Entendeu? Então agora estamos de acordo. Na verdade, eu entendi errado quando o senhor disse que ele não sabia do que se tratava. Então, aqui, nesse ponto, não vamos questionar, Márcio, me parece que o senhor e seu defensor agora concordam que, né, não teve falsidade nenhuma, não teve nenhum problema, nenhuma mentira aqui. Né? Está tudo documentado e foi o senhor que assinou, o senhor tomou conhecimento, estava ciente. Perfeito. Vamos em frente. Márcio, o senhor disse que tem aqui, quero crer agora, conhecimento da acusação. O doutor Vitor, que é o defensor público, de antemão, disse que o senhor não tem interesse em responder as perguntas que seriam feitas aqui pelo juiz, pelo promotor de justiça, pelos demais defensores e quero crer também pelos jurados, mas só pela Defensoria Pública. É uma opção que o senhor tem. Né? Se o senhor assim desejar, o senhor só me confirma e eu de logo passo a palavra aqui para a Defensoria Pública. É isso? É isso. Tá ótimo. Ministério Público, demais defensores, alguma colocação? Não. Só no microfone, doutor, por favor. É isso. Não, considerando que a Defensoria disse que o réu não vai responder as perguntas do Ministério Público, eu passo a palavra. Tá, para os demais defensores, alguma colocação a respeito disso? Tá, eu tenho aqui porque, em verdade, o que foi feito pela Defensoria Pública é um requerimento e o juiz-presidente tem que analisá-lo. Não é uma questão que é meramente de direito, não diz respeito ao fato, né, mas tem que ser resolvido, então, pelo juiz de direito. O nosso Código de Processo Penal diz que quem faz o interrogatório, né, é o juiz de direito, que preside a sessão, e em sequência questionadas as partes, então o Ministério Público, a defesa, e depois também os jurados, no caso do Tribunal do Júri, se há algum esclarecimento a ser feito. A partir do momento em que o acusado, então, não pretende responder as perguntas do juiz, também não haveria de responder dos demais, né, porque ele faz apenas esclarecimento a respeito daquilo que foi respondido.
Além disso, também o interrogatório é um meio de defesa, não tenha dúvida, mas também é um meio de prova. Se a prova haveria de ser submetida ao contraditório, permitindo isso, então, que todos os presentes, em especial a contraparte, pudesse questioná-lo. Essa é uma questão, conforme dito aqui, de direito, né? A rigor, essa, pelo menos a visão que eu tenho, haveria de ser indeferido o pedido e não ser realizado o interrogatório. Entretanto, é uma questão também que é controversa, nós temos ali posicionamentos diversos nos tribunais superiores, né? E aí, por uma questão, vamos dizer, de prudência, de logística, que se eu indeferir esse pedido que foi feito pela Defensoria Pública, corre-se o risco de amanhã ou depois ser questionado nas instâncias superiores e pode ser que anule o julgamento para voltar aqui, dizendo então que o acusado poderia responder parcialmente às perguntas que seriam feitas apenas tão somente pela defesa, né? Como uma questão controversa, algo que aqui eu acho que pela prudência, conforme dito, não me cabe pensar de maneira diversa, eu aqui defiro então o pedido que foi feito pela Defensoria Pública, sem problema algum, eu faço a ressalva do meu ponto de vista pessoal aqui, a gente prossegue o julgamento, o Defensor Público então faz as perguntas, o Márcio, se entender, responde ou não, e todos os demais então ficam aqui expressamente daí proibidos pelo juiz de direito, então, de fazer perguntas ao acusado. Reitero que essa é uma questão de direito, não diz respeito ao fato, né, tem direito ao silêncio, e aí isso também não pode de maneira alguma resultar em prejuízo para o acusado, no sentido de que seria assunção de culpa ou algo parecido. Tá? Então fica assim consignado, eu passo a palavra à Defensoria Pública, doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado, excelência. Senhor Márcio, boa tarde. Boa tarde, senhor. Só para a gente esclarecer esse ponto, porque fica meio confuso, principalmente para o jurado, o senhor já foi condenado por esse fato? Foi. Certo. Depois teve um recurso, o tribunal anulou. O senhor teve conhecimento desse resultado, desse recurso? Não. O advogado informou para o senhor que o senhor ia ser submetido a um novo júri? Não. Tá. Semana passada o senhor recebeu uma intimação. Sim, senhor. Você lembra o que o oficial de justiça falou para o senhor? Que eu estava sem advogado e que um novo advogado ia para mim passar a procuração para ele. Tá, mas assim, ele falou que você tinha direito de indicar um novo advogado. Sim. Certo. E foi dado meios para o senhor fazer isso? Telefonema, falar ou receber uma visita? Não, é aí que eu fiquei. Foi aí que eu falei para a excelência. Eu pensei comigo mesmo, de repente um advogado de criminal para baixar minhas remissão para mim ir embora, né? Que daí eu vou embora, né? Entendi, mas o oficial informou que se não contratasse advogado, o senhor ia ser defendido pela Defensoria Pública? Eu não conversei com o oficial. Você conversou com quem então? Eu conversei só com o guarda. Ah, então o oficial nem te entregou o documento? Não, um funcionário normal, da galeria. Tá, e depois que você recebeu essa informação, que você ia ter o júri, o senhor procurou lá a administração para falar, eu preciso fazer uma ligação para minha família? Eu tentei ir, mas não consegui. Por que você não conseguiu? Porque eles falaram que é sem chance de sair dali. Entendi. Então o senhor não conseguiu ligar para ninguém e o senhor também não recebeu visita nesse meio tempo? Eu ia receber no domingo, agora que daí eu ia entrar em contato com a minha família para procurar o advogado e tal. Em resumo, você não teve tempo nem de procurar um advogado? Não, nem os meios? Na verdade, eu até assinei esse papel sem saber que era novo júri. Entendi. Eu assinei o papel sabendo que era um advogado que ia tomar posse. Então. Você só sabia que era para constituir um novo advogado, mas o senhor nem sabia que ia ter o júri essa semana? Não sabia que ia ter o júri hoje, fiquei até assustado. Entendi. O senhor diz assim que ficou assustado por causa do júri, porque o senhor não sabia se era esse processo, se era outro processo? Fiquei... Qual o motivo que você está aqui hoje? Porque fiquei assustado porque, na verdade, eu só estou devendo essa cadeia que eu estou pagando, né? Certo. Daí eu falei, de repente o senhor falou que era um júri novo ali e tal, daí eu fiquei mais apavorado ainda. Falei, tá, entendi. Então o senhor sabe que hoje eu o senhor já fui a júri já, né? Naquela época, eu já fui condenado tudo. Tá, mas o senhor sabe que hoje o senhor está respondendo aqui um processo que está sendo acusado contra o Paulo japonês, né? Sim. Paulo Sakamoto. Tá. Sim. Beleza, então assim, conversando aí com os jurados aí, explique para eles aí o que aconteceu nesses 23 anos de processo. Aqui? Tá bom? Isso, pode falar com eles aí. Eu não lembro o dia, doutor, só para começar. Mas problema. Era em volta de 5h30 da tarde, eu ia responder a chamada no porto. Sou estivador e tal. E abri o portão da minha casa e fechei e estou indo para o meu carro, do outro lado da rua. Abrindo meu carro, encostou um Fiat vermelho do lado, dizendo que era a polícia e onde que morava o Márcio. Eu falei, eu sou Márcio. Márcio do quê? Márcio Bauraqueda. Então me acompanha, que você vai conversar com o delegado. E eu fui. Aí, não vai acontecer nada, só vai lá e daqui a pouco você já vem pegar teu carro. E eu fui para a delegacia. Cheguei lá, eles não entraram pela frente, não saí do carro, entraram no portão do lado, nos fundos que tem um pátio, que tem carro velho, bicicleta roubada, aquela coisa arada lá. E saiu eram 3 policiais, saiu um do passageiro do lado do motorista, foi lá e não demorou muito, voltou dizendo para os outros policiais, o doutor não está, o chefe não está. O que fazemos? Vamos dar uma volta com ele. Aí foi a mão que me levaram de novo. Já começou a escurecer, já era mais 6 e pouco e tal, deu 7 e pouco, 8 horas.
E ligaram de novo, eu escutei a hora que o cara ligou. Só que nessa hora eu já não sabia nem que eu estava mais. Já me levaram para outro lugar lá. E daí o delegado, o doutor não chegou ainda, o que fazemos com ele? Ah, então vamos fazer por nossa conta mesmo. Aí que levaram eu numa lagoa lá na descida da Pixirica e colocaram um pau aqui assim, e algemaram assim e me derrubaram para trás. E eu fiquei de ponta cabeça, na água. Até cortei a perna aqui no próprio pau que tinha um prego do lado. E fala, não fala, fala, não fala. Eu falei, vou falar o quê? Não, nós já sabemos de tudo, nós temos prova de tudo. Eu falei, mas eu não fiz nada, eu estava trabalhando nesse horário e tal. Não, não sei o quê. O doutor chegando, nós vamos provar isso aí. Tá bom. Aí fui para afogamento e voltemos para a delegacia. O doutor nada de chegar, não sei onde que ele estava. Não sei se ele não sei o que aconteceu. Aí nessa mão, não podemos deixar ele aqui. Os guardas falaram para mim, não podemos deixar ele aqui na delegacia, enquanto não falar com o doutor. Vamos levar ele para outro lugar. Foi nessa mão que me levaram na Raia, lá, um bairro, Raia, onde que era o antigo café Itiberê, que eles torravam o café, embalavam e vendiam ali. Era o melhor café que tinha em Paranaguá. E nessa mão eles me levaram para dentro e era tipo uma mini academia. E ali começaram a me dar tortura de choque em mim. Choque, colocaram uma meia molhada no meu pé e colocaram o alicate no meu pênis e no meu saco. E ali começaram a dar. Dava e desligava, dava e desligava. Vai contar ou não vai? Falei, o senhor vai me matar, mas eu não sei de nada. Sei. Não, vai falar. E nisso não falei. Acabei falando tudo, que não era para mim falar, eu falei. Falei, então tá bom, doutor, fui eu, tal. Confessei. Aí fui para a delegacia. O delegado chegou. Mas eu vou atender ele só amanhã de manhã. Fiquei lá num curralzinho lá. Outro dia o delegado e mais um outro rapaz que estava do lado na sala dele. Não conhecia também o delegado, nada. Falou, nós já sabemos de tudo, que foi você, que você foi mandado por fulano, assim, ciclano. Eu falei, não, o senhor está enganado, que não foi eu, não. Então tá, assina esse papel. Aí eu assinei o papel. Aí o advogado na época, o Dr. Douglas, parece que era meu advogado, já chegou, tá, e começou a conversar comigo e tal. E nisso me levaram para o COP. Daí me levaram lá para a cadeia do COP. Outro dia, já de manhã. E lá eu fiquei, né? Depois fui transferido, fui para o sistema. E não fui eu, porque se fosse eu, como ele falou, o delegado falou, nós temos uma filmadora vendo você atirar. Meu advogado pediu várias vezes para ver a câmera, para ver a filmagem e tudo. Me levaram lá, colocaram um revólver na minha mão, para mim fazer como aconteceu lá. Eu nunca tive uma arma na minha vida. E daí eu fiquei no COP lá, fiquei 2 anos lá, depois saí. Lá eu fui torturado no COP também. Conheci a tal da banheira cor-de-rosa lá, que falaram que eu era Rambo, que aqui eu quero ver se você é o Rambo mesmo, que não sabe o que você fez, aqui você vai falar. E eu fui para a banheira lá, tinha um zíper aqui na sacola, com 2 bolinhas de madeira, fecharam eu aqui assim, e abriram aqui, jogaram água, abriu o chuveiro, e sabão em pó e detergente de lavar louça. Assinei também. Falei que fui eu. E é isso, excelência. Tem aqui no processo, na página 156, no dia 18 de janeiro de 2002, por volta das 2 horas da tarde, o senhor teria ido até o Instituto Médico Legal. E é engraçado, porque foi feito um exame aqui, né, falando que você não tinha lesões, mas no próprio histórico aqui está dizendo o seguinte, que o senhor refere não ter sido agredido por nenhuma pessoa nos últimos dias, sendo realizados exames de lesões corporais a pedido das autoridades policiais. Então, assim, se você chega pro médico lá e fala que não teve... Em primeiro lugar, você foi fazer esse exame lá? Não cheguei a entrar no ML. Tá, entendi. Por que eles mandaram você pro ML se você chega lá pro médico e fala que não teve lesões? Eu provo isso, que lá não assinei nada, nunca entrei lá. Tá. Aí, assim, esse depoimento que o senhor deu na delegacia lá, em que você confessa, que tá no processo, que é um dos primeiros depoimentos, o senhor estava acompanhado do advogado? Não. Não, beleza. Estava sem advogado. Tá, aí você é ouvido na audiência lá em 2002, quando tem uma audiência, o senhor é interrogado novamente aqui pela doutora, pela uma juíza, né?
E aí o senhor retrata, o senhor fala, não foi isso que aconteceu, eu fui torturado. Sim. Nesse momento aqui que você está nessa audiência, você está acompanhado de advogado? Essa audiência foi aonde, doutor? Não? Foi lá em Paranaguá, primeira vara criminal do Comércio de Paranaguá, no dia 2 de abril de 2002, às 9 horas. A juíza era a doutora Flávia da Costa Viana Teixeira e seu advogado aqui, na época, doutor Douglas. Doutor Douglas. Hakim Filho. Ele já estava? Estava junto, né? Tava. Beleza. Deixa eu te dizer uma coisa, essa tortura que o senhor sofreu, foi só lesão, afogamento e choque, teve mais alguma coisa? Não, foi só choque nas partes de baixo ali e afogamento. E depois no copo lá foi na sacola de sabão na cabeça. Tá, o Hélio disse também pra gente que ele já tá falecido, né? Mas ele também disse que foi torturado. Também. O senhor viu ele lá no dia? Não só nós dois, como tinha mais 2 pessoas também sendo acusadas do mesmo artigo, né? Da mesma morte. E como é que era o nome dessas pessoas? Um eu lembro que era o Jailson, e o outro era o irmão dele, não lembro o nome do irmão dele agora. Eles estavam lá, foram presos junto comigo no COP também, nessa época. Tá bom. Assim, pelo que eu entendi, então foi assim, você ficou uma manhã, um dia inteiro com eles, mais outro dia? Sem entrar pra delegacia, sem entrar dentro da delegacia junto com os presos. E onde é que o senhor foi? Onde é que eles te levaram? Nos lugares? Me levaram lá nesse Lago Azul, lá que falam, que é o Lago Azul, já era de noite. E depois, como o delegado, eu retornei à delegacia, o delegado não estava ainda. Eu acho que conversaram com o doutor falou, não põe eles para dentro, foi isso que eu escutei. O policial, o tal do Caixão, que falou, policial chamado Caixão. Ele falou, o doutor não veio ainda, e agora como fazer com esse cara aí? Daí foi que me levaram lá na raia, nessa casa lá, onde é uma mini academia. Tá, beleza. O senhor consegue identificar esses policiais que fizeram isso? Consigo. Sabe o nome deles? Eu conheço um por Caixão, um é Erivelto. Erivelto eu conheço. O outro é o japonês, conhecido por japonês, e o outro é conhecido como Caixão. Tá, beleza. Senhor Márcio. Sim, senhor. Senhor, qual era a sua profissão nessa época aqui? Eu era estivador, senhor. Tá. O senhor tem filhos? Tenho. Quantos? Tenho um só. Um só? Aham. Quantos anos ele tem? Ele tem 38 anos. Tá bom. Beleza. Você quer falar mais alguma coisa para os jurados? Não, eu queria falar que não adianta falar nem mais nem menos, porque o que eu falei agora eu falei a vez passada, né? E é o que eu sei, doutor. Tá certo. O senhor é inocente, então, né? Sou inocente. Tá bom. Sem mais perguntas, excelência. Senhor Antônio Carlos Bonzato e também senhor Márcio Bauraquides Teixeira, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento dos senhores. As testemunhas foram dispensadas, os senhores foram interrogados, deram a versão aqui a respeito do que aconteceu acerca dessa acusação. O Ministério Público, promotor de justiça, em sequência, fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e da mesma maneira também fizeram os defensores de cada qual a favor de cada um dos senhores. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença, agora faço leitura. Leitura essa maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Antônio Carlos Bonzato, também Márcio Bauraquides Teixeira, terão acesso na íntegra, se assim desejarem. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação, ao responder a série de quesitos. Os jurados chegaram à seguinte conclusão, primeira série, em relação ao acusado Antônio Carlos Bonzato, reconhecer a existência do fato e não atribuíram participação ao réu, que tornou prejudicada, então, a votação dos demais quesitos na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Segunda série, acusado Márcio Bauraquides Teixeira. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuíram participação ao réu. A linha C, não absolveram o acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora de motivação torpe. A linha E, reconhecer a qualificadora de crime praticado mediante paga. E, por fim, a linha F, reconhecer a qualificadora de emprego de emboscada para a prática do crime. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de, a linha A, absolver o acusado Antônio Carlos Bonzato, da imputação pela qual foi pronunciado, e a linha B, condenar o acusado Márcio Bauraquides Teixeira pela prática quanto previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal. Ou, em outras palavras, aqui, em relação ao acusado Márcio Bauraquides Teixeira, uma condenação por um crime de homicídio qualificado. Item 4, dosimetria da pena, isso em relação apenas ao acusado Márcio Bauraquides Teixeira, que aqui foi condenado. Pena
total definitiva de 25 anos de reclusão, limitada, porém, à quantidade de pena que foi fixada no último julgamento, 20 anos, e isso em observância aqui à impossibilidade de reforma para pior, sob aspecto indireto, assim chamado então pela jurisprudência, uma vez que aquele julgamento, ou melhor, aquela pena, se tornou, transitou em julgado pelo Ministério Público e só a defesa recorreu, então, anulando o julgamento. Eu dispenso aqui a leitura dos demais itens, só consignando que em relação ao acusado Márcio Baroquides Teixeira se ordena o início imediato do cumprimento da pena, em vista aqui da soberania que se reveste as decisões do Tribunal do Júri. Curitiba, Tribunal do Júri, dia 3 de maio de 2023. Doutor Marcelo, pelo Ministério Público, alguma colocação? Tá. Doutores pela defesa, alguma colocação? Tá. Dessa maneira... Tá, interpor recurso pela Defensoria Pública, né? Que já foi, inclusive, acho que assinalado pelo próprio acusado em termo e apartado, né? Ok, é feito o recebimento nessa oportunidade e depois, em sequência, concedido prazo para que a Defensoria Pública ofereça razões e recurso. Então, dessa forma aqui, agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a Defesa, os servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, aos próprios acusados, em especial os jurados, o Conselho de Sentença, ao que nos acompanha aqui pelo YouTube e também presencialmente. Na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado. Não tem? Tá. Pode encerrar, então, por favor.